Muito bom dia para você, meu irmão e minha irmã. No evangelho de hoje nós entramos no capítulo 5 de Marcos, onde o evangelista nos conta a história do endemoniado, né? Endemoniado ali da região das 10 cidades, né? Muitas pessoas costumam chamar esse trecho de o Gadareno, né? Jesus e o endemoniado Gadareno, que é um cidadão de uma cidade ali, daquela região, chamada região das 10 cidades, que ficava inclusive perto do Mar da Galileia. O Mar da Galileia, como nós já dissemos aqui, ele é constituído de água doce, né? Então, na verdade, é um grande lago, apesar de ser chamado de mar muitas vezes por conta do seu tamanho. E a parte mais interessante desse pequeno diálogo, dessa pequena história, né, que acontece ali, há duas partes interessantes. A primeira é o diálogo que Jesus trava, um rápido diálogo com o endemoniado em si, né, com os demônios, na realidade, que estão dentro daquela pessoa. Esses demônios eram 2000, segundo aqui a narrativa bíblica, e faziam com que esse homem fosse violento, se ferisse, se mutilasse ali com pedras, etc. E, enfim, Jesus conversa com os demônios e os demônios reconhecem, inclusive, a autoridade de Cristo sobre eles, né? Pedem para que eles não sejam expulsos, mas sejam jogados, digamos assim, né? Jesus manda que eles vão para uma manada de porcos que estava ali próximo. Esses porcos acabam se jogando do penhasco quando Jesus autoriza que eles, né, passem do corpo humano para aqueles porcos ali, e fica ali clara a autoridade, né, de Cristo sobre eles. Tanto que eles reconhecem, eles pedem, eles suplicam que Jesus faça isso, não os expulse, mas os mande para os porcos. E isso para nós, enquanto igreja, serve para mostrar a nossa autoridade sobre o mal, sobre as coisas ruins desse mundo, né? A autoridade não nossa por nós mesmos, mas a autoridade do Evangelho em combater o mal desse mundo, né? Combater esses espíritos malignos que usam pessoas e situações nesse mundo para impor o seu reino das trevas, digamos assim, né? O seu reino das pessoas, enfim, sem Deus, né? Do mundo caído sem Deus que nós vivemos. E a igreja tem feito isso há 2000 anos, né? Missionários cristãos, seja de qual fé cristã, né? Qual segmento doutrinário cristão seja, onde eles chegam, eles acabam com, né, através do Evangelho, eles acabam com práticas de rituais demoníacos mesmo, né? Que buscam espíritos, infanticídio, né? Canibalismo, né? Antropofagismo, que é as pessoas comerem carne humana, né? Isso aconteceu no Brasil, inclusive, quando os missionários portugueses chegaram aqui, né? Haviam muitas tribos indígenas que praticavam esse tipo de coisa, e conforme o Evangelho foi inundando aqueles corações, eles foram percebendo que essa prática não é uma prática correta, né? Não é uma prática que se deva ter com um semelhante, porque eles começaram a enxergar, né, passaram a enxergar pelas lentes do Evangelho. As outras pessoas viram que aquele o outro ser humano, ele é um semelhante, e a obra de Cristo, né, o amor de Cristo por ele é igual ao do outro, né? Então não posso fazer o mal para o outro, enfim. E eu estou citando um exemplo dentre vários que nós poderíamos citar, e isso vale para a igreja de hoje, né? Nós temos sim que nos renovar pelo Evangelho e combater, né, o mal que há nesse mundo. E combater, a gente usa essa expressão, mas não é uma questão agressiva, mas é explicando o Evangelho para as pessoas, e as pessoas entendendo o amor de Cristo por elas e passando a obedecer a Cristo, né, a deixar-se dominar pelo Evangelho e não pela sua natureza humana, que cria ídolos e cria formas de viver que não são adequadas, né? Não agradam a Deus. É assim que nós vamos fazendo com que o Evangelho alcance mais pessoas, né? Isso é uma coisa que Jesus nos deu, essa autoridade, né? E quando nós lemos um exemplo como esse aqui, onde Jesus
sozinho teve autoridade sobre 2.000 demônios, nós reforçamos a nossa coragem em, sim, pregar o Evangelho, né? Nessa cultura que nós vivemos, que é uma cultura sem Deus, né? E sempre será assim porque o nosso mundo é um mundo dessa forma, né? Onde as pessoas, enfim, vivem e fazem as coisas de maneira que isso não é feito para Deus, né? Elas não vivem para Deus de fato. E uma outra questão interessante aqui é que esse endemoniado, né, coitado, depois ele já, nessa parte aqui ele já não é mais um endemoniado, mas um homem são, um homem curado, ele pede para seguir a Jesus, e Jesus fala para ele: volte para casa e conte aos seus parentes o que o Senhor fez e como ele foi bom para você. E é o paralelo que eu estava fazendo com a igreja de hoje, conosco, né? Jesus fez algo por nós muito bom, muito importante, que é nos mostrar como nós realmente somos, a nossa natureza caída, né? Ele nos amou e nós temos que fazer como ele fala para esse homem aqui. Nós temos que voltar e contar às pessoas como Deus foi bom para conosco, né? E como que é viver o Evangelho de fato. Não é ser uma pessoa perfeita, mas é ser uma pessoa que entende a obra da cruz e decide obedecer a Cristo, a segui-lo por conta do valor dessa obra da cruz, né? Então não é uma série de regrinhas que nós temos que seguir para sermos cristãos, né? E que a justificação ela acontece unicamente pela crença na obra redentora de Jesus. E essa história aqui ela é muito rica de muitas formas, né? Ao mesmo tempo nós também vemos que muitas vezes as pessoas vão ser totalmente refratárias a isso, né? Não porque nós fazemos ou deixamos de fazer alguma coisa, mas elas vão ser refratárias à ideia do Evangelho, a semente do Evangelho mesmo. Elas vão querer continuar vivendo as suas vidas da maneira que quiserem, né? Como acontece aqui, Jesus, quando as pessoas tomam conhecimento do que aconteceu ali, porque os donos dos porcos, as pessoas que tomavam conta dos porcos, foram até a cidade e no campo também espalharam a notícia, né? Ó, tem um cara lá que expulsou o demônio daquele endemoniado, daquele louco, né? Que é assim que eles deviam enxergar aquele homem. E mandou aquela coisa aí para os porcos, e os porcos se mataram e as pessoas foram lá conhecer Jesus, ver quem era a pessoa que tinha feito aquilo. E em vez deles tentarem entender, eles preferiram expulsar Jesus. Muitas vezes é o que acaba acontecendo também conosco, né? Por isso que nós temos de entender que não é por força, nem por violência, nem por insistência, nem pelo meu testemunho perfeito de cristão que eu tenho de ter, que as pessoas irão enxergar o valor da obra do Evangelho e se aproximar dessa obra, né? Muitas vezes não é isso que vai acontecer, na maioria das vezes não é isso, mas é quando elas entenderem o valor da justificação em Cristo, o valor do que é viver com Cristo, né? Como aconteceu com esse homem aqui, que voltou para Jesus e falou: Senhor, deixe-me ir contigo. Jesus fala: não, você vai e espalha essa mensagem. Então, tudo isso aqui é muito interessante, tem muita aplicação para nós hoje. Portanto, coragem, vamos continuar pedindo estratégias a Deus, primeiramente, a Jesus, para que nós possamos levar essa mensagem adiante e pedir a Ele que as pessoas que Ele quer que se salvem se acheguem a nós e estejam conosco aqui na nossa igreja, ou enfim, que um dia conheçam o valor da obra de Jesus. Deus abençoe você, fique com Deus, até a próxima.